Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ludmila Baldan e hoje eu vou estar respondendo a uma tag chamada Tem na estante? Ou é na sua estante? Ou tem na sua estante? Não vou lembrar agora, mas eu vou deixar escrito aqui. Essa tag eu vi lá no canal da Paloma Lima e também da Mel Ferraz. Eu vou deixar os links para esses vídeos aqui no box de inscrição. E eu pensei em gravar uma tag por dois motivos. O primeiro porque é um vídeo mais dinâmico, não precisa necessariamente ficar ouvindo resenha e eu ainda estou aprendendo a gravar vídeos. E segundo porque é uma forma muito fácil de vocês conhecerem o meu gosto literário, uma forma de eu apresentar para vocês realmente o que que eu tenho, o que que eu gosto de ter na minha coleção, o que que eu leio normalmente. Eu acho que juntou o útil com o agradável e vai ser bem legal. Eu espero de verdade que vocês gostem. Antes de continuarmos, eu já deixo aqui o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like, ativar os sininhos e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer no canal de YouTube, compartilhar com os amigos. Isso vai me ajudar bastante, ainda mais agora que eu estou começando. Enfim, né, vamos lá. Essa tag tem 20 perguntinhas e aí eu separei um ou dois livros para cada perguntinha, porque eu sou essa que gosta de trapacear em joguinhos. Brincadeira, eu não sou assim não, mas eu acabei não conseguindo me controlar. Eu vou estar usando o meu celular então para me ajudar nisso e vamos começar, né? A primeira é: você tem um livro infantil? E eu tenho alguns, e aí eu trouxe já na primeira pergunta já estou trapaceando, né? Eu trouxe dois livros de estilos diferentes, eu diria, né? O primeiro, eu tenho 3 volumes da coleção dos Peanuts, que é todos os quadrinhos publicados em um determinado ano, né? Então, por exemplo, esse aqui é de 53 ao ano de 54. Esse é o primeiro volume, de 1950 a 1952. Então, a gente tem todas as tirinhas publicadas dos Peanuts neste ano. Nós temos aqui o que eu acabei de mostrar, né? De 53 a 54. E também tenho de 55 a 56. Eu sou apaixonada pelos Peanuts, eu tenho camiseta dos Peanuts. E também tenho outros volumes de outros livros deles. São livrinhos bem curtinhos, de historinhas bem rápidas. Mas eu achei interessante mostrar essa coleção. Eu parei de colecionar, né? Eu tinha outros volumes, mas eu acabei doando antes de vir pra cá. E esses aqui acabaram ficando, né? Mas quem sabe também eu acabo desapegando em algum momento da minha vida. E o outro livro, gente, infantil, que eu queria mostrar pra vocês, que tem uma proposta diferente dos Peanuts, se chama A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Quem me deu foi a Aline, uma amiga minha. Eu conheci ela num clube de leitura. Ela também já me deu aula de inglês. E ela defende muito que a literatura infantil tem muito a nos dizer. E eu amei esse livro, gente. Eu li ele, assim, de um dia para o outro e eu amei, 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 amei mesmo. Eu anotei várias coisas, eu senti uma delicadeza, a gente conseguiu debater várias coisas, assim, muito rápido e eu super indico para vocês. Para a segunda pergunta é: você tem um livro que você não entendeu? E, gente, é até vergonhoso falar isso. Brincadeira, não é não. Mas o livro que eu escolhi foi A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Aqui nós temos, então, um poema muito famoso e gigantesco. Eu tenho esse volume aqui, que é volume único, né, bilíngue, em português e italiano. Só que eu também tenho a edição da Nova Fronteira, que é dividida em 3 volumes pequenos, que é o Inferno, Purgatório e o Paraíso. E, gente, eu ganhei esse livro, sei lá, tem uns 10, 12 anos. E eu comecei a ler, eu achava que eu estava entendendo, pra descobrir que eu não estava entendendo absolutamente nada. E aí eu acabei abandonando e fui lendo livros inspirados na Divina Comédia, tipo o Inferno, ou jogos inspirados, também tem Dantes Inferno, se eu não me engano, que é um jogo bem legal. E ficar vendo histórias e peças de teatro no YouTube pra ver se eu conseguia entender alguma coisa. Mas eu nunca mais peguei pra tentar ler. Eu acabei abandonando. Isso aqui é uma meta de vida. Eu vou conseguir ler a Divina Comédia inteira e entender, nem que seja o mínimo, mas eu vou conseguir entender. A terceira pergunta é: você tem um livro baseado em outra história fictícia? E essa pergunta, ela foi um pouco complicada pra mim, porque todos os livros que eu lembrava que eu tinha, eu acabei me desfazendo quando eu vim pra cá, pra São Paulo. Eu fiquei com medo na época de não ter lugar pra guardar meus livros, eles teriam que ficar em caixas. E também como eu iria trazer esses livros, né? Pagar uma transportadora na época estava muito caro. Mas acabou que eu consegui, mas eu
já tinha largado alguns livros, já tinha doado a maioria deles, né. E aí eu lembro de um que é inspirado em O Alienista, do Machado de Assis, se não me engano é O Alienista e o Caçadores de Mutantes, alguma coisa assim. Mas o que eu escolhi pra essa categoria foi Doutor Fausto, do Thomas Mann. É uma releitura da lenda fáustica, né, do Fausto do Goethe. Goethe. Tem um outro exemplo também, que é o Retrato de Dorian Gray, eu também tenho aqui na estante, porque ali também acontece um pacto fáustico, então talvez não é uma releitura, mas é uma inspiração, talvez. Eu não sei se eu interpretei bem essa pergunta, mas pra mim entra, sabe? E esse livro eu ainda não li. Eu estou postergando. E eu ganhei esse livro no ano de 2023. Não tá tão longe ainda não. Tá num tempo bom ainda, mas eu pretendo pegar ele, se não esse ano, no máximo no próximo. A próxima pergunta, então, é: você tem uma série que não finalizou? E, gente, é muito difícil eu ler séries hoje em dia. Na verdade, eu descobri que eu adoro livros de volume único, mas eu comecei uma série essa semana, então eu vou considerar que eu não terminei, já que eu acabei de começar, que é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Eu já li todos os livros da Helena Ferrante, eu acho que eu já comentei isso em algum momento da minha vida, tirando a tetralogia. Eu já li Um Amor Incômodo, Dias de Abandono, A Filha Perdida, eu já li As Margens e o Ditado, já li o Pratunalha, se não me engano, Frantunalha, eu não vou lembrar agora. Eu já li o livro infantil dela, todos que foram publicados no Brasil eu já li, menos a tetralogia napolitana. Isso porque eu não tinha o box completo. E eu falei que eu só iria ler quando eu tivesse o box completo. E nessa semana do consumidor eu consegui. Então, já coloquei na minha meta do próximo mês, que no caso é esse que estamos agora, de começar a tetralogia. Então, está aqui o primeiro volume. Eu estou atualmente na página 41, no capítulo 9. É, no capítulo 9. Na verdade, eu estou indo para o capítulo 9. E eu estou gostando bastante. Tá bem diferente do que eu estou acostumada da Ferrante, hein, gente? Próxima categoria, então, nós temos. Você tem um livro esgotado? E, gente, essa categoria aqui, eu trouxe dois também. Tá vendo como é que eu sou decidida, né? Vocês viram. O primeiro, então, é Ana Karenina, do Tolstói, ou Ana Karenina, dependendo da edição que você tem. Essa daqui é da nossa falecida Kozak Naif. Falecida não, porque ela está voltando. Não com essa proposta, mas ela está voltando. E aqui, essa edição eu ganhei de uma amiga minha, tá até assinado o nome dela aqui, ó. Não vou mostrar porque tá o nome dela completo. Mas ela comprou esse livro em janeiro de 2016, está de caneta. E ela ia se desfazer desse livro em alguns outros, até que eu falei assim: não, me dá, se você for, ou me vende, né? E aí ela falou: não, eu dou pra você. Eu mandei uma print de um site que estava vendendo esse livro, se eu não me engano, a quase R$ 2.000. E aí eu mandei pra ela, eu falei assim: olha o preço desse livro. Aí a resposta dela foi: ninguém é louco o suficiente pra pagar esse um livro. Pode pegar pra você. E aí ela me deu e eu tenho aqui na minha estante, guardadinha. Amo muito essa edição. E eu também trouxe outro livro da Kozak, que essa eu não vejo muitas pessoas mostrarem e tal. Eu comprei essa edição em 2015. Eu lembro exatamente do dia que eu comprei. Eu lembro com quem eu estava no dia que eu comprei. Foi na Saraiva. E ela é uma edição que tem essa box, né? Esse box, na verdade. Tá bem velhinha também, tá bem desgastada já. E contém os dois volumes, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. É uma edição primorosa. Aqui é o Alice no País das Maravilhas. Tem esse vazado aqui, né? E uma ilustração muito bonita. Vocês podem ver. E o papel aqui é como se fosse um papel fotográfico, não é um papel comum, ele é aquele papel brilhante, bem, bem bonito. Ela contém várias ilustrações. E esse é o primeiro volume, então. E o segundo volume, que é Alice através do Espelho, então ele tem esse relevo aqui que na época, se eu não me engano, aqui é o retrato da menina que inspirou a Alice, se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar jogando fake news aqui pra vocês. Mas ela tem um relevo bem bem diferentona assim. E o legal desse livro é que as páginas alternam as cores como se fosse um jogo de xadrez. E é bem legal, assim. Aqui tem um texto da Virginia Woolf aqui atrás, inclusive.
Próxima pergunta, então. Você tem algum livro em edição de bolso? Eu trouxe 2 exemplos, na verdade, de 2 editoras diferentes. Um é do selo da Antofágica, que é o Nanofágicos, né. Aqui, na época que eles lançaram, eu comecei a colecionar, eu quis comprar todas as edições, todos os volumes que iam lançando. Esse aqui é o volume 5, A Metamorfose do Kafka. Eu li, inclusive, por essa edição aqui em 2023, tá escrito aqui, e reli depois em janeiro de 2024. Foi bem legal, assim, a primeira vez eu li sozinha e depois eu li com uma LC. Eu gosto das edições da Nanofaz, que elas são realmente bem pequenininhas, dá pra você realmente colocar em bolsos. Porém, o que aqui é só o texto mesmo, não tem mais nada, assim, não tem introdução, não tem notas de rodapé, se eu não me engano. É o texto da forma que ele é, que ele existiu. É um exemplo, por isso que eu trouxe 2. E o outro exemplo que eu trouxe pra vocês é as edições de bolsos da Zahar, que é um selo da Companhia das Letras, que aqui nós temos O Signo dos Quatro e O Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que é de Sherlock Holmes. Aqui, diferente das edições da Antofágica, nós temos um texto de introdução, nós temos notas de rodapé, um texto de apresentação, deixa eu ver se eu encontro uma nota de rodapé aqui para mostrar para vocês. E também temos ilustrações, né? Então, é uma edição de bolso, mas é uma edição praticamente de luxo, assim, sabe? Eu gosto muito, eu tenho várias edições da Zahar, pra mim são belíssimas. Eu não sei se eu vou achar, não. Mas enfim, tá aqui os escolhidos para essa categoria. Próxima pergunta. Você tem um livro escrito por um autor usando pseudônimo? E sim, eu já apresentei a Ferrante aqui pra vocês, mas eu também escolhi outro volume dela, que é Dias de Abandono. Eu sou apaixonada por esse livro, é um dos meus favoritos dela, e eu sei que as pessoas não gostam muito desse livro, mas aqui pra mim ela chegou no ápice, assim. Esse livro se transformou muito pra mim, eu consegui me identificar demais com a história, talvez um pouco problemático isso, né? Mas enfim, aqui nós temos a Helena Ferrante, ninguém sabe quem é a Helena Ferrante, como é que é a aparência dela, se ela é uma mulher, se ela é um homem. Existem 200 teorias que ela pode ser o Domênico Starnone, ou a mulher do Domênico Starnone, ou, sabe, várias teorias, mas ninguém de fato sabe quem é ela. E existem pessoas que estudam a escrita, tudo dela. Então, Helena Ferrante é um pseudônimo. Mas eu também trouxe outro exemplo, O Véu Erguido, da George Eliot. O nome dela já foi divulgado, as pessoas sabem quem é ela. Não é um pseudônimo igual o da Ferrante. E o nome dela é Mary Ann Evans, mas ela é mais conhecida, eu acredito, por usar os seus pseudônimos, né? Middlemarch, se eu não me engano, também é um livro dela muito famoso, e a capa, pelo que eu me lembro, está como George Eliot, né? Então, este é uma novelinha que eu li há muito tempo, e eu não sei nem por que tá marcado assim. Não lembro. Eu normalmente marco assim quando eu quero anotar alguma coisa. Então, é uma novelinha bem legal. Eu indico pra vocês. É uma leitura rápida. Next question, because I'm bilingue. Brincadeira. Você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho. E eu tenho vários, como eu falei, né? Vários que eu poderia ter mostrado aqui pra vocês. Entra como um livro ilustrado. Só que eu escolhi um que eu acho ele diferente por vários aspectos. É que foi o Machado de Assis, Helena, né? Do Machado de Assis. Eu não gosto muito da ilustração da personagem principal, mas eu vou deixar passar, porque o que eu quero mostrar é outra coisa. Além de... A Antofágica, ela é bem conhecida por livros diferentões, com ilustrações bem diferentes, assim. Edições bem diferentes. E bem belíssimas algumas. Algumas... Mas aqui, então, nós temos um livro ilustrado, como vocês podem ver. Só que o que eu acho legal também nessa edição é que ela é dividida, assim, ó. O texto, tem essas colunas. E eu acho bem legal. E vocês acabaram de conhecer outro aspecto meu. Eu risco meus livros, gente, com marcador, com caneta. Atualmente eu tenho feito muito a lápis, porque eu penso quando eu for passar o livro pra frente, né? Mas aqui, como vocês podem ver, é um livro completamente ilustrado. E sempre que eu quero procurar uma ilustração, eu não acho. Mas, enfim, o escolhido para essa categoria então foi esse. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E essa categoria para mim foi muito difícil. Eu até olhei, assisti com calma os vídeos das pessoas que eu me inspirei para fazer essa book tag. Mas eu vi que elas citaram livros que eu não conheço de fato. E como elas têm patrocínio de editoras,
elas mencionaram que muitas vezes chegam livros de editoras que às vezes ela nunca ouviram falar. E como eu não tenho isso, é muito difícil eu ter um livro de que eu nunca ouvi falar. Normalmente, alguém me indicou, ou eu reparei em alguma resenha, eu vi em alguma resenha, em algum book haul de algum youtuber, ou no Instagram. Então, toda vez que eu vejo um livro, eu coloco ele na minha wishlist, ou eu ganho de alguém, eu sempre ouço. Mas tem um em específico que foi o que eu menos ouvi falar. Então, eu interpretei essa categoria dessa forma. Foi o que eu menos ouvi falar as pessoas comentarem. Mas é aquilo, né? Quando a gente menos ouve, quando a gente adquire, a gente começa a ver ele em todos os cantos possíveis. E foi assim com esse livro que se chama Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. Melchior, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Este livro, gente, eu conheci uma única pessoa que falava dele. Mas assim, a gente não é amigas, né? Ela participa de um grupo comum comigo. E eu via ela falando toda vez o quanto ela era apaixonada por esse livro, mas eu não sabia da história, nunca tinha visto ninguém mais falar dele. E aí eu comprei, tá? E eu li, e depois que eu li esse livro, eu vi todo mundo, eu vi várias pessoas postando. Hoje mesmo, inclusive, eu vi uma menina que anunciou que está fazendo uma pesquisa de mestrado, doutorado, não sei, com este livro. Então, pra vocês verem como é que funciona nossa mente, como ela é seletiva em algumas coisas, né? Mas eu acho que pra essa categoria cabe, já que eu não conhecia de fato, nunca tinha ouvido falar, só através dessa única pessoa. Então, deixa aqui a minha indicação. Esse livro é maravilhoso, gente. Próxima pergunta. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Sim. E aí eu dividi ele em duas categorias. Tanto a TV aberta, a TV aberta não, a TV novela e a TV filme, mas eu escolhi para categorias nacionais. Porque vai ter uma outra pergunta parecida, só que eu acho que é para filmes, especificamente. Só que a TV pode ser outras coisas, né? Ou eu tô interpretando errado? Não, esquece isso. Enfim, eu interpretei dessa forma, tanto para novela quanto para filmes, mas eu escolhi só nacionais. Então nós temos aqui Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E eu amo a Lígia. Foi o meu segundo ou terceiro livro que eu li dela em um intervalo de 1 ano. E vocês vão ouvir falar dela de novo aqui no vídeo, em outra categoria. E eu amei, 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 amei muito esse livro. Eu preciso reler, porque eu descobri que tem algumas falas problemáticas aqui e eu não tive tempo ainda para reler com calma. Enfim, essa é a minha primeira indicação para essa categoria. A segunda, então, são para filmes, né? Aqui nós temos O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Vocês acreditam que eu nunca tinha assistido ao filme e nem tinha lido ao livro? Então, para mim, foi uma surpresa assim total. Eu ri demais. São críticas suaves e incríveis. E é cômico, sabe? É muito irônico, é muito legal. Eu gostei demais, demais, demais. E já até adquiri outro livro do autor. Comprei, acho que foi semana passada, semana retrasada. Eu comprei já outro e eu pretendo ler esse ano ainda, porque eu gostei demais. E um terceiro livro para essa categoria é em homenagem à minha mãe. A minha mãe é incrivelmente apaixonada por Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. Existe um filme, né, uma adaptação para o cinema, e a minha mãe não para de... Toda vez que ela encontra algum personagem, ou algum personagem não, alguma pessoa, algum familiar, ou algum amigo que seja, sabe, meio cafajeste, tô brincando. Mas alguém, assim, ela sempre relembra Dona Flor e seus dois maridos, ela sempre faz piada com isso. E ela adora muito, então eu lembro que eu comprei esse livro justamente porque minha mãe não parava de falar sobre ele. E eu gostei demais. Então, aqui é a minha terceira indicação para essa categoria, né? Bom, próxima pergunta. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político, personalidade de TV? E não, gente. Eu tinha alguns, né? Mas como eu falei, eu vim para São Paulo, eu acabei me desfazendo de alguns. Eu tinha do Matthew Perry, né? Que ele escreveu lá, até que tem referências de Friends, porque Friends é uma das minhas séries favoritas da vida, eu amo. Deixa eu ver mais quem. Não sei se eu tinha muitos. Mas enfim, eu acabei me desfazendo, então eu não vou ter nenhum aqui pra mostrar pra vocês.
ou talvez eu vou terminar esse vídeo e vou lembrar de algum da estante, mas eu acredito que não. A outra categoria, a outra pergunta eu também não tenho, que é: você tem um livro autografado? E não. Gente, eu sempre fui uma leitora muito noob, muito iniciante, assim, eu nunca tive muita coragem de sair e conhecer outras pessoas, e ir pra cafeteria ou clube de leitura. Hoje em dia eu participo muito de clubes de leituras online, e aí eu nunca tive coragem de ir em Bienal, pra vocês terem noção. Aí acabou que eu não tenho nenhum, mas eu espero esse ano ou ano que vem, não sei, quando tiver uma Bienal, eu pretendo ir e conhecer algum autor legal, algum autor que eu tenha lido a obra e gostado e que ainda esteja aqui conosco, contemporâneo, pra eu conseguir ter uma assinatura dele, assim, né? Ou algum tradutor, não sei. E aí, então, pra essa categoria eu não tenho nenhum. Você tem um livro de poesia? Gente, poesia é algo que eu quase nunca leio. É muito, muito raro. Mas eu tenho um que eu ganhei de presente há uns 10 anos também, que é O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Ela é a mesma autora que escreveu sobre Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu também li. Eu li ele pelo Kindle, se eu não me engano. E aqui é um livro que é de poesia. Eu não sei se isso entra como poesia, né? Não sei, eu acho que sim. Ele também é ilustrado e é bem rapidinho de ler, já que tem páginas que são extremamente curtas. Tem uns poemas que levam mais de uma página, mas tem uns que são literalmente bem curtinhos. E aí você consegue ler muito rápido. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu li ele em um único dia. E tem alguns poemas aqui que me marcaram muito. Mas eu não tenho o hábito de ler poemas. Então, se vocês leem poemas, se vocês gostam e querem indicar algum que vocês acham, sei lá, que vocês acham que eu vou gostar, não deixe de indicar aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito das indicações de vocês e de conhecer o que vocês falarem que, sei lá, for bom. Você tem um livro com selo de prêmio? E, gente, sim, eu tenho alguns. A Companhia das Letras tem vários livros com prêmio Nobel de literatura, por exemplo, como o do Thomas Mann, que eu mostrei pra vocês. Aqui tem um do José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que tem escrito aqui, ó, Prêmio Nobel de Literatura. Esses aqui eu não me incomodo, eu acho até bonito, assim, eu acho sutil, não é um círculo grotesco, e não me incomoda, mas tem algumas editoras que estampam no próprio livro mesmo, imprimem no próprio livro a premiação da pessoa, ou colocam adesivos. Quando é adesivo, eu acho até menos pior, porque você consegue tirar sem estragar o livro e não precisa ficar com aquele selo. Mas algumas estão, além de premiação, colocando tipo selo TikTok ou selo não sei o que, famoso de TikTok. Aí isso me irrita um pouquinho. E aí eu trouxe dois exemplos. Esses aqui, até que eu não sei se me incomodam tanto, mas poderia ser talvez um pouco mais sutil. Aqui nós temos A Vegetariana, da Han Kang, também é um prêmio Nobel de Literatura de 2025? 24? 24, né? 2025, estamos ainda. Da editora Todavia. Eu li no início desse ano esse livro, eu amei, achei fortíssimo, fortíssimo. Mas aqui vocês podem ver um círculozão. E aqui eu também trouxe um outro exemplo também da Todavia, que é Prêmio São Paulo de Literatura de 2023, como vocês podem ver aqui. E esses não são adesivos, está impresso mesmo. E dependendo, aqui até que tá sutil, né? Mas tem algumas edições que são bem gritantes, assim, fica bem feinho na edição, né? Aí eu não gosto muito, não. Só que até que aqui não tá me incomodando, né? Próxima pergunta. Você tem um mesmo livro em duas versões? Eu tenho vários livros em versões diferentes. Eu até fiquei questionando sobre isso, sobre se é saudável colecionar várias edições de um mesmo livro. Eu tenho duas edições de Mrs. Dalloway. Eu tenho 7 ou 8 edições de Don Quixote, que é o meu livro favorito da vida. Eu tenho duas ou três edições de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho vários livros que eu acabo ou ganhando de alguém ou comprando em uma promoção e em uma edição que talvez eu comprei inicialmente, mas eu queria ler em outra, por causa de tradução. Mas aqui eu trouxe um que é da mesma editora e entrou no exemplo de eu ganhei os dois, então eu não vou me desfazer, porque eu guardo os recados, eu guardo os bilhetinhos que eu ganho. Esse aqui é o Mito de Sísifo, do Albert Camus.
Eu ganhei esse livro no ano de 2024, em abril de 2024, tem um ano que eu ganhei esse livro, de um amigo meu da live, do meu namorado. E em dezembro de 2024, eu ganhei um sorteio do box do Albert Camus também, do Clube de Leitura da Jessie. Então veio um box com 4 volumes dele, 4 livros dele, e esse aqui estava incluso e eu achei legal trazer esse exemplo. Essa edição é belíssima, capa dura, todos os livros desse box tem essa pegada preto e branco e meio prata, assim, é bem bonitinha. E aí, então, aqui é um exemplo, né? Próxima pergunta. Você tem um livro de contos? Eu tenho pouquíssimos livros de conto. Eu tenho alguns da Clarice Lispector, que eu acho ela maravilhosa, mas eu não tenho o hábito de ler contos. Mas não é por nenhum preconceito, nenhum preconceito, né? Nem por nada, não. Eu acho que eu só não acabei não lendo pelo percurso natural da vida. Mas eu pretendo conhecer mais. Eu tenho umas amigas que adoram me incentivar a ler. Então, o que eu trouxe aqui foi o primeiro livro de conto que eu li depois que eu voltei ao meu hábito de leitura, que foi Antes do Baile Verde, também da Lígia Fagundes. Eu acho que eu falei dela do Ciranda de Pedra. E aqui é um exemplo de livro de conto. Foi meu primeiro contato com a Lígia. Eu não lembro se eu amei todos os contos daqui, se eu achei que precisavam de mais alguma coisa. Eu não sei, mas é um livro que eu gostei bastante. Tem alguns contos que ainda me marcaram, mas tem uns que eu até esqueci, né? Tenho que reler algum dia da minha vida antes do Baile Verde. Próxima pergunta. Tá acabando, gente. Você tem algum livro em outra língua? Sim, tenho. E aí eu trouxe 2 exemplos pra vocês também. O ideal era trazer um livro só de cada, né? Eu não sei. Eu não sei ser, como é que eu posso dizer? Pontual nas coisas. Eu sou uma pessoa prolixa. Eu sou uma pessoa que enrola, como vocês podem ver agora, né? O primeiro volume que eu trouxe, o primeiro exemplo, é Alice através do Espelho e Alice no País das Maravilhas. Essa é uma edição em inglês. Eu não sei se é o inglês americano ou inglês britânico. É inglês britânico. Essa edição eu ganhei de presente tem uns 10, 12, tem uns 12 anos, eu acho, uns 12, 13 anos. Ela também é ilustrada e ela tá muito velhinha. Aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá. Ela está toda amarelada, né? Bem, bem velhinha, mas eu guardo porque foi a primeira edição em inglês que eu ganhei, a primeira que eu li na minha vida, assim. E eu gostei bastante. E a segunda, que é um xodózinho meu, enquanto eu ainda não tiver uma edição no idioma original de Don Quixote, essa aqui vai estar no meu coração como edição, uma das edições mais especiais que eu tenho, que é Don Quixote em sueco. Eu ganhei esse livro de um amigo meu que estava fazendo doutorado em química lá na Suécia. E ele veio pra cá e aí ele trouxe presente para várias pessoas, e eu inclusa. E aí ele trouxe, então, o meu livro favorito da vida, que é Don Quixote, em sueco. Eu nunca vou ser capaz de ler esse livro na minha vida. Pra vocês terem ideia, eu não sei nem se são os 2 volumes aqui, tá? Porque eu não consigo entender o que tá escrito aqui. Eu acho que não são os 2 volumes, eu acho que deve ser só o primeiro. E aqui na capa não fala. Não tem sinalizando um volume 1 ou volume 2 ou integral. Pelo menos não em um idioma que eu seja capaz de entender, né? Mas está aqui, só que um amigo meu está vindo da Espanha e se ele não trouxer a minha edição de Don Quixote, ele nem precisa entrar no Brasil, porque ele vai ser caçado. Essa é a minha ameaça pra você, amigo, porque eu sei que você vai assistir esse vídeo em algum momento da sua vida. Próxima pergunta. Você tem um livro que foi transformado em filme? Eu já dei 2 exemplos aqui, né? A Dona Flor e seus 2 maridos e o Alto da Compadecida. Mas eu vim trazer não dos meus filmes favoritos, mas um dos meus autores favoritos, que é o Tolkien. Eu ia trazer o box do Senhor dos Anéis que está ali em cima, mas é muito pesado. E eu não sei o que aconteceu com a minha edição de Senhor dos Anéis. Ela tem um cheiro muito forte. E eu não consigo abrir ela de jeito nenhum. Do mesmo jeito que eu comprei, ela está guardada. Eu abri na época pra deixar pegar um vento, pra ver se saía o cheiro. Ela, desde o dia 1 que chegou na minha casa, é um cheiro extremamente forte. Eu não consigo abrir. Então, pra representar o Tolkien, eu peguei, então, Hobbit. Aqui essa edição belíssima da HarperCollins, capa dura. Também conta com um pôster que eu vou colocar em um quadro e pendurar na minha parede quando eu decorar o meu cenário. Valfenda. Aqui, podem ver.
Próxima pergunta. Você tem uma HQ? Gente, eu tenho várias HQs. Eu tenho 2 nichos completos de HQs e eu gosto de um estilo específico de HQ. Eu gosto muito de HQs que tratam histórias reais e de uma forma ilustrada, belíssima, porque eu acho que eu sou uma pessoa que não tem muito estômago pra ler histórias tristes ou histórias pesadas, assim. Porque é diferente quando você lê algo da ficção e algo que não é ficção. Eu sinto que é uma forma de eu me atualizar sobre algumas coisas que acontecem no mundo, sobre pautas importantes, e HQs têm esse potencial, de uma forma que não seja tão brutal e rasgada assim como um documentário, um filme ou até mesmo um livro tradicional, né. Então eu gosto muito de ler HQs que trazem essas histórias. Eu tenho HQs sobre a Palestina, eu tenho HQs sobre as mulheres confortos, né, que foram mulheres da Coreia do Sul, quando teve a Segunda Guerra, usadas como mulheres de conforto pelo exército japonês. Então foi uma HQ muito pesada para eu ler, mas ainda foi mais pesado para mim ler, por exemplo, Herdeiras do Mar. Então foi uma forma de eu me conectar, de eu conhecer essas histórias e procurar a fundo depois. E eu gosto muito desse estilo de HQ. E aí eu trouxe pra representar uma que é muito triste, também é baseada em uma história real do Hakim, que é a Odisseia de Hakim. Aqui a gente acompanha então o Hakim, que é um jovem sírio. Ele se transformou, né, em um refugiado quando o país dele entrou em colapso total. Então a gente acompanha ele em 3 volumes. O primeiro é da Síria à Turquia, o segundo é da Turquia à Grécia, esse volume azulzinho aqui. E o terceiro é da Macedônia à França. Todas as HQs são ilustradas e coloridas, e é muito triste, assim, né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato, por exemplo, com histórias reais de refugiados e como é que funcionou todo esse sistema. E depois eu fui procurando mais a fundo as histórias, né? O que que aconteceu, por que que de fato essas coisas acontecem. Mas nem só de tristeza vive a Ludmilla. Então eu também trouxe outro pra vocês que gostam de Senhor dos Anéis, gostam de Hobbit, gostam dessas histórias de jornadas grandiosas e aventuras. Eu trouxe Bonnie. Essa HQ eu fiquei fissurada quando eu descobri ela. Eu vi um vídeo de um rapaz falando que se Tolkien escrevesse HQs, com certeza seria numa pegada como Bonnie, assim, que o Jeff Smith, ele tem uma inspiração direta, provavelmente, do Tolkien. E aqui a gente acompanha, então, as peripécias, né, de Bonnie. E é uma HQ belíssima, também é colorida. Eu tenho muitas HQs em preto e branco. Então, por isso que eu estou ressaltando que elas são coloridas. E é belíssima. Vocês podem ver aqui. Então, deixo também a minha indicação para vocês. E por fim, a última pergunta é se eu tenho um livro escrito por 2 ou mais autores. E eu cacei a minha estante inteira pra não ter que mostrar esse aqui especificamente, porque é um livro muito antigo, eu não sei nem falar sobre ele mais. A Introdução à Filosofia de Marx é um livro escrito pelo Sérgio Lessa e Ivo Tonetti, não sei como é que se fala o nome dele. Esse livro eu li no meu primeiro ano da faculdade para uma disciplina de Sociologia da Educação e Filosofia da Educação. Naquela época estávamos estudando sobre todos os sistemas educacionais que tinha, e aí a gente estava interessado, por exemplo, no que Marx tinha proposto para a educação, no que ele acreditava para o sistema educacional. E na época eu não queria, eu ainda estava me adaptando à graduação, eu ainda fazia curso técnico, eu não tinha o hábito de leitura mais, então eu não conseguiria ler, por exemplo, o Manifesto Comunista inteiro. E até porque nós não estudávamos só Marx, a gente estudava várias outras pessoas, e eu não teria como ler cada livro dessas pessoas. E aí eu lembro que eu conheci esse livro, Introdução à Filosofia de Marx, onde ele trabalha aqui o resumo do resumo do resumo. Então, aqui a gente acompanha a relação do homem com a natureza, o trabalho, a sociedade, materialismo, conhecimento, enfim, várias outras questões. E aí foi quando eu entendi mais ou menos o que ele acreditava. Então, foi esse livro que eu escolhi. Na verdade, esse é o único livro que eu tenho na minha estante, escrito por 2 pessoas, né? Ou mais, no caso. Então, deixa aqui
essa aqui então foi o escolhido pra essa categoria, porque eu realmente não tinha nenhum outro. Bom, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha estante, do meu cantinho, do meu gosto literário, do que eu já li, mais ou menos assim. Se vocês têm algum livro pra me indicar de acordo com o que vocês viram aqui e com o que vocês estão vendo também pelo cenário, eu acho que dá pra ver mais ou menos. Deixem nos comentários alguma indicação, não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Eu estou começando aqui agora no YouTube, então é muito importante pra mim esse abraço da comunidade mesmo, já que o que eu queria, o que eu quero a princípio, né, é trocar, ter trocas com pessoas e trocar experiências. Deixa aqui nos comentários as suas listinhas, eu vou deixar as perguntas. Deixa a sua listinha do que vocês colocariam em cada categoria, vai ser legal eu conhecer um pouquinho do gosto de vocês. Enfim, é isso. Não deixe de seguir. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Bye.